Olá pessoal, tudo bem? Retornamos aqui com a correção das nossas atividades realizadas no LDI, Livro Didático Integrado. Nós vamos fazer as atividades de língua portuguesa, começando na página 4. Então você vai pegar o seu LDI, pegar o seu caderno, lápis e borracha para nós fazermos a nossa correção. Olha só, você vai acompanhar o vídeo e toda vez que você observar que você errou um exercício, uma atividade, você vai dar pausa no vídeo para apagar e fazer a correção daquilo que você errou. Se você acertou, você dá um tique e nós vamos adiante. Mas se você errou, você vê com atenção a nossa explicação, a nossa correção, para o vídeo, apaga e corrige novamente, escreve novamente a resposta correta. É muito importante que você preste atenção nessas correções e nas explicações que nós vamos fazer, tudo bem? Para o vídeo agora, pega o LDI, pega o caderno, pega a borracha, pega o lápis e daí volta aqui, dá play e a gente continua na resolução dos nossos exercícios, tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos logo de início a nossa página 4, que está sem número, onde nós temos essa ilustração com o título 1 de A a Z. E aí na ilustração nós temos 4 crianças e elas estão lendo o dicionário, vários tipos de dicionário. E nós vemos aí algumas palavras: conhecimento, curiosidade, entusiasmo, estudo. Olha só, eles estão vendo o significado dessas palavras nesses dicionários. Nós conversamos sobre isso em classe já. Nós já fizemos as páginas 4 e 5, por exemplo, não é? Nós conversamos sobre essas questões, se vocês sabiam localizar uma palavra no dicionário, os tipos de dicionário que você conhecia, quando que seria necessário usar um dicionário e se você mesmo tem um dicionário para consulta em sala de aula ou mesmo, quem sabe, na sua casa, tudo bem? E também vocês já foram orientados a escrever com as suas próprias palavras para que serve o dicionário e ler as suas respostas para os colegas. E nós conversamos estas coisas em classe, tudo bem? A última pergunta desta página 5, que nós já conversamos também, é sobre como um dicionário é organizado. Você deve se lembrar, o dicionário é organizado em ordem alfabética. Isso é algo muito importante. Então, vamos anotar aí se você não anotou. Dicionário é organizado em... Minha letra não fica boa nessa mesa, gente. Em ordem alfabética. Fundamentalmente, é esta a resposta da questão 3. Um dicionário é organizado em ordem alfabética. Você não precisa ter escrito isso com as palavras do professor, mas a ideia tem que ser essa. O dicionário sempre vem organizado por ordem alfabética, de A até o Z. Tudo bem? Vamos para a próxima página, a página de número 6. Olha só, nós temos aí uma matéria de jornal. Nós já fizemos esta página em classe. Nós estamos aqui apenas fazendo revisão, certo? Matéria de jornal 1. O texto que você vai ler nas próximas páginas foi retirado de um jornal. Observe a capa e depois responda as questões. Então, nós temos essa capa aí, não é? Com várias questões para nós respondermos. Você observou bem? Está esperto para poder rever isso? Vamos lá? Olha só. Qual é o nome do jornal? O jornal que publicou
esta capa e as matérias que você vai ler nas páginas a seguir. O jornal é Folha de São Paulo, não é verdade? É o jornal Folha de São Paulo. Tem várias informações aí, não é? E nós bem sabemos que é um jornal da Folha de São Paulo, porque o nosso autor da lição colocou aqui embaixo para nós, ó, Folha de São Paulo. Este é o jornal. E quando esse jornal foi publicado? Olha só, ele foi publicado em 29 de janeiro de 2005. Olha aqui também, ó. Então, aqui nós temos a resposta da A. E aqui nós temos a resposta da B em 29 de janeiro de 2005. E aqui público o suplemento Folhinha, que é este que nós estamos vendo aqui, olha. Né? Aqui nós estamos vendo que este suplemento vem dentro do jornal Folha de São Paulo. É o suplemento chamado Folhinha. A que público o suplemento Folhinha se dirige? Olha só, ao público infanto-juvenil. Observe que aqui em cima vem dizendo assim, ó, um jornal a serviço da criança. Aqui, gente, vocês não precisam ter respondido dessa forma. Talvez você pode ter colocado assim, a que público o suplemento Folhinha se dirige? As crianças, não é? Ou então, ao público infantil. São possibilidades de resposta, tudo bem? Ao público infanto-juvenil, às crianças ou ao público infantil são respostas adequadas para nós respondermos a questão C. Vamos adiante. Questão D. Que chamada aparece nessa capa? Gente, chamada é o título principal da reportagem ou do suplemento do jornal, não é? E aí, vou até mudar aqui para vocês, para a gente ficar até mais fácil. Vou mudar para o marca-texto. Olha só, gente, qual é a chamada que aparece nessa capa? A parte principal aqui, ó, olha só, ó. Não é? É com S ou com Z? Esta é a resposta da D. É com S ou com Z? A chamada principal, o título principal da matéria deste dia, não é verdade? E quais são as páginas em que essa matéria foi publicada? Olha só, nas páginas 4 a 6, aqui embaixo nós temos, ó, P4 a 6. E a E? A ilustração dessa capa em relação... tem relação... O professor comeu um T ali, né, gente? Vamos mudar, vamos corrigir ali. A ilustração dessa capa aqui, ó, tem relação com a chamada da matéria principal? Comente. Sim ou não? O que você acha? Imagine, observe toda a ilustração dessa capa. Uma criança, a chamada é com S ou com Z, não é? Nós temos aí várias palavras, não é? Algumas letras soltas, como a letra P aqui, novamente a letra P aqui. Olha as palavras velho, corre, bota, galho, sandália, aqui ó, leque, diversas palavras, não é? E a grande questão, essas palavras se escrevem com S ou com Z, que é a chamada principal. Então, a ilustração dessa capa tem relação com a chamada da matéria principal? O que você acha? Sim, certamente. Então, você deve responder sim e fazer um comentário pessoal com suas palavras. Você deve registrar por que essa ilustração da capa tem relação com a chamada da matéria principal. E olha só, independente das palavras que você vai usar para poder responder a essa questão E,
O importante é que a ideia central da sua resposta é que as palavras escritas, que estão escritas nesta ilustração, dão ênfase a letras que geralmente causam dúvidas. Por exemplo, a palavra corre. Vou até mudar a cor aqui para nós observarmos. A palavra corre. Muitas vezes a gente fica na dúvida se ela é com um R ou com dois R's, não é? A palavra velho. Velho. Olha só. Velho. Esse LH, tem gente que vai escrever velho com LI em vez de LH, não é? E fica confusa, não é verdade? A palavra bola. Bola. Mas como que é bola? Teria que ter um acento no O, porque eu falo bó. Mas eu vou lá na palavra e não tem acento no O, é B-O-B-O-L-A, não é? Então a gente fica muitas vezes com dúvida de como escreve algumas palavras, não é? Então, as palavras escritas dão ênfase a letras que geralmente causam dúvidas. Esta é a ideia do seu comentário, tá? Não precisa ser com essas palavras, não. Mas tem que trazer essa ideia, daí fica corretíssimo. Tudo bem, gente? Vamos então para a próxima página, você acertou? Vamos lá? Olha só, na página 7, nós temos aí a atividade 2. Leia silenciosamente o texto e aguarde as orientações do professor para realizar a leitura em voz alta. Se nós fôssemos fazer este exercício em classe, essa leitura em classe, eu ia dividir vocês em grupos para fazerem a leitura de cada uma das partes desses textos das páginas 7 e 8. Agora que a gente está fazendo aula remota, não dá para ter esse tipo de dinâmica. O importante é que você já tenha lido os textos da página 7 e da página 8 para que a gente possa, então, conversar a respeito. Olha só algumas explicações que eu quero dar antes da gente avançar. Este texto, todo texto que é publicado em um jornal, ele tem alguém que é o autor dele, alguém que está escrevendo. Aqui no texto da página 7, por exemplo, nós temos o nome da autora, Lucrécia Zapp. E é interessante que já vem aqui embaixo do nome dela dizendo freelance para a Folhinha. Você sabe o que é freelance? Ou freelancer? São duas palavras, uma pode ser usada pela outra, você sabe? Freelance ou freelancer é a pessoa que vende um serviço para o outro, para uma empresa, mas não é funcionário dessa pessoa ou não é funcionário da empresa, tá bom? Não é um jornalista empregado pela Folha de São Paulo, no caso, mas é uma pessoa, uma jornalista independente que escreveu o texto e vendeu este material para o jornal. Tudo bem, gente? Isso é freelance ou freelancer, ok? Olha só, então este texto da página 7, ele é escrito pela Lucrécia Zapp. Agora, olha só, qual é o título deste texto? O título está lá aqui em cima, não é? De letra em letra. Ok? Este é o título do nosso texto. E aí, ele vem uma explicaçãozinha embaixo. Além de desvendar significados das palavras, dicionários trazem respostas à curiosidade sobre, então, qual é o assunto principal deste texto. O assunto principal vai ser dicionários, não é? Agora, repare que este texto de letra em letra, ele vai terminar, ele começa lá e vai terminar aqui. E logo na parte de baixo nós temos um segundo texto, também escrito pela Lucrécia. E esse segundo texto, ele tem aqui, como se diz, um intertítulo. Olha só como usar o dicionário. E este pequeno texto agora, ele é dividido em 3 partes. 1, procure as palavras por ordem alfabética. 2, abra o dicionário numa página qualquer. E 3, regras. Então, gente, o que seria um intertítulo? Intertítulo é o título de uma pequena parte. Você tem um texto maior, um texto grande, que tem o título, no caso, de letra em letra. E logo abaixo desse título maior, deste texto maior,
você tem um pequeno texto que é a continuação dele. E daí você coloca um títulozinho lá, que é o intertítulo. Tudo bem? Você leu esses dois textos, de letra em letra, e como usar o dicionário? Leu? Mude a página, vamos para a página 8, que nós temos aí também a continuação. E agora nós temos outros dois textos. O primeiro texto, desenhos ou palavras. Olha o grande título aqui, ó. Desenhos ou palavras. E foi escrito também por uma pessoa que é freelance. E quem será? Onde está o nome? Neste caso aí não tem o nome, mas aqui embaixo, ó, tem a abreviação do nome, que é a mesma Lucrécia Zap da página anterior. Tudo bem? E olha só, o segundo texto da página 8, ele também tem outro intertítulo. Olha aqui, ó. Tá ligado? Porque é um texto que faz parte do outro, né? Um texto menor que faz parte de um texto maior, ou um texto secundário que faz parte do texto principal. E olha só, no primeiro texto, desenhos ou palavras, a Lucrécia vai falar também da questão dos alfabetos, dos ideogramas e dos hieróglifos, não é? E neste segundo texto vai falar sobre as gírias. E mais uma vez é ela, ó, o nomezinho dela aqui no final, Lucrécia Zap. É muito importante que você leia estes textos das páginas 7 e 8 para poder responder aos exercícios que virão nas próximas páginas. Volta e meia, resolvendo esses exercícios, você vai precisar retornar aqui nos textos e ler uma parte ou outra para poder entender a mensagem e resolver as atividades. Vamos lá? Olha só, 3. Vou mudar aqui a canetinha para nós. 3. Leia o título e os intertítulos, não é? Leia o título e os intertítulos da matéria de jornal e relacione-os ao assunto tratado em cada uma das partes. Eu te dei a dica lá que os textos falavam tema geral, tema central, era sobre dicionários. Mas cada textinho, cada parte dele, tinha um assunto mais específico que ele estava tratando. Então, vamos lá. De letra em letra, que é o primeiro texto lá na página 7. Sobre o que ele estava falando. Vamos ver as opções? Ele informava sobre a inclusão de palavras novas e gírias nos dicionários? Não. Ele explicava a diferença entre os sistemas de escritas? Não, também. Ele apresentava a importância do dicionário para consulta em sala de aula e outros tipos de dicionário? Sim, então você vai ligar aqui de letra em letra a esta opção. Eu vou mudar a cor para facilitar para a gente, tá ok? Vou usar um verdinho agora. Vamos ver a segunda opção? Como usar o dicionário, tá bom? Onde que eu estou aqui? Ah, tá ali. Tá procurando o ponteiro. Vamos lá. Como usar o dicionário? Vamos ver a que se refere. Olha só. Ele informa sobre a inclusão de palavras novas e gírias nos dicionários? Não. Como usar o dicionário? Explica a diferença entre os sistemas de escritas? Também não. O último, como usar o dicionário? Ensina como localizar as palavras em um dicionário? Sim, esta é a nossa resposta, não é? Então, olha aqui, ligou, ok? Mais uma vez, vamos mudar a cor para nos ajudar. Vamos lá no próximo. Desenhos ou palavras. Ele informa sobre a inclusão de palavras novas e gírias nos dicionários? Não. Ele explica a diferença entre os sistemas de escrita? Sim, olha só. E agora, então, a última opção, que é o último texto, não é? Que é o tá ligado. Vou mudar mais uma vez. Deixa eu ver a cor, vou usar um azulzinho. Tá ligado. Sobrou apenas informa sobre a inclusão de palavras novas
e gírias nos dicionários. Oh, nossa, o professor errou aqui. Vou mudar isso. Ah, meu Deus do céu. Olha só, uma hora o professor vai conseguir agir, usar direitinho aqui. Ó, aqui. E por último, vou deixar certinho o nosso exercício. Prontinho. Agora sim, né, gente? Agora deu tudo certo, né? Acertou? Dá um tique e vamos adiante. Tudo bem? 4. Releia o início do texto de letra em letra. E aí nós temos o trecho que ele quer que a gente releia. Tudo bem? Então vamos lá. Às vésperas de arrumar o mochilão das aulas, para não ficar na classe com cara de como é que é, você não vai poder deixar o dicionário para trás. Mesmo que você se esqueça da existência desse livro, que reúne palavras e seus significados em ordem alfabética, é provável que a lista de materiais se lembre por você. Olha só, o que esse texto está falando? Está falando de início às aulas. Lembre-se que o jornal Folhinha, com esta matéria, foi publicado no finalzinho de janeiro, quer dizer, logo ali no finzinho das férias, quando as crianças estavam para retornar às aulas. E normalmente, quando a gente retoma as aulas, a gente tem que arrumar a nossa mochila com os materiais e não esquecer de nada. E entre eles, ele diz aí nesse trecho que a gente não pode deixar o dicionário para trás. Tem que colocar o dicionário na mochila e levar para a escola, para utilizar, não é? E aí ele vai dizer que mesmo que você esquecesse desse livro, a lista de material ia se lembrar por você, porque você ia conferir a lista de materiais para as aulas, tudo bem? Olha só, vamos ver o que ele está nos pedindo. Circule nesse trecho que nós lemos a expressão que tem o mesmo significado de ficar sem saber o que é para fazer. Gente, que é isto? Que expressão que tem significado de ficar sem saber o que é para fazer? Nossa, que coisa! Vou mudar a cor aqui da caneta para ficar fácil da gente localizar. Olha só, às vésperas de arrumar o mochilão das aulas, para não ficar na classe com cara de como é que é, não é? É esta expressão aqui, gente. Aqui, não é? Como é que é? Que cara é essa de como é que é? É aquela cara de ficar sem saber o que é para fazer. O professor fala, vamos abrir o dicionário na palavra tal. E você fala, como é que é, professor? Né? Vou fazer o quê? Não trouxe o dicionário, nem sei do que ele está falando, não é? Repare, gente, que esse como é que é uma gíria. É um jeito de falar algo com outra palavra, não é? Então, circule nesse trecho a expressão que tem o mesmo significado de saber de ficar sem saber o que é para fazer. Então, nós temos que circular, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer um círculo aqui. Ok? Circulou direitinho aí. Vamos para B. Reescreva o trecho sublinhado, substituindo a expressão destacada pela palavra a que ela está se referindo. Gente, o que é sublinhar? Sublinhar é passar um risco, ok? E destacar? Destacar é chamar a atenção de alguma forma. Neste caso aqui, por exemplo, ó, como é que é? Eu destaquei passando um marca-texto amarelo. Eu destaquei aqui ficar sem saber o que é fazer, passando o marca-texto amarelo. Mas no nosso texto, como que ele destacou o trecho que era para a gente poder observar? Vou mudar aqui, eu não estou conseguindo mudar. Aqui.
ele simplesmente colocou mais forte ou em negrito, ele destacou desta forma. Então, esse é o trecho destacado, a expressão destacada. E a parte sublinhada? A parte sublinhada, gente, começa aqui no mesmo e vem até aqui em você. O sublinhado é a linha de baixo da palavra e o destacado é escrever de uma forma mais forte ou pintada. Neste caso, foi escrito em negrito, né? Uma letra mais forte. Então, olha só o que ele está pedindo para nós fazermos aqui. Que importante. Reescreva o trecho sublinhado, que vai de mesmo até você, substituindo a expressão destacada pela palavra a que ela está se referindo. Nossa, professor, está complicado isso. Olha só. Vamos ler a parte sublinhada? Mesmo que você se esqueça da existência desse livro. Que livro, gente? De que livro ele veio falando antes desse trecho? Olha só, começa lá no início. Às vésperas de arrumar o mochilão das aulas, para não ficar na classe com cara de como é que é, você não vai poder deixar o dicionário para trás. Então, desse livro, está falando a respeito do quê? De qual livro? Do dicionário. Mesmo que você se esqueça da existência do dicionário, que reúne palavras e seus significados em ordem alfabética, é provável que a lista de materiais se lembre por você. Não fica mais fácil? Então, a expressão desse livro, neste texto aí, está falando do dicionário. Então, é isso que ele quer que a gente faça aqui, que a gente reescreva todo esse trecho sublinhado, começa em mesmo, vai até você, substituindo a expressão destacada desse livro pela palavra a que ela está se referindo. E qual é? O dicionário. Então, olha só, eu vou começar a escrever aqui em cima, tá bom? Então, como vai ser a nossa resposta nessa atividade 4? Mesmo que você se esqueça da existência desse livro. Eu vou colocar desse livro? Não. Sobre o que ele está falando? Desse livro está falando do dicionário. Então, da existência do dicionário. Aí continua na parte sublinhada. Do dicionário que reúne palavras e seus significados e aquele significados em ordem alfabética, vírgula, e provável
que a lista de materiais se lembre por você. Ponto final. Opa, volta lá. Então, gente, olha só. Nós fizemos a parte B. Nós pegamos, reescrevemos o trecho sublinhado, que vai de mesmo até você. Substituímos a expressão destacada, que é desse livro, por aquilo que a expressão significa. Desse livro está falando do dicionário. Então, nós substituímos direitinho aqui no nosso texto, não é verdade? Ó, do dicionário, tudo bem? E aí ficou certinho. Você acertou? Está ok? Se não está, você vai parar o vídeo, dar pausa e vai corrigir o que precisa. É importante que o seu LDI esteja com a correção certinha, tudo bem? Se acertou, dá um tique e vamos adiante para a nossa atividade de número 5. Olha só. Leia as frases, observe as palavras destacadas e relacione-as ao que cada uma quer dizer. Gente, olha só. Eu tenho que entender o que o exercício está pedindo para mim. Primeiro ele pede, leia as frases. Então eu tenho que ler essas frases. A frase que está na A e a frase que está na B. Frase A. Você não vai poder deixar o dicionário para trás. Frase B. O dicionário, além de desvendar o significado das palavras, traz respostas à curiosidade. Então, leia a frase. Observe as palavras destacadas. Olha só as palavras destacadas. Eu vou até mudar aqui para a gente. Olha só. Vou lá no marca-texto. Olha só. Observe as palavras destacadas. Na frase A, a palavra que está destacada, que está sublinhada na realidade, não é? É a palavra traz. E na B, a palavra que está sublinhada, destacada, é a palavra traz. Mas observe que elas são escritas de formas diferentes. Traz, T-R-A, com acento agudo, I-S, e traz, T-R-A-Z. Olha, isso significa que elas têm significados distintos, diferentes, uma da outra. Então, vamos lá. Leia as frases, observe as palavras destacadas, nós já observamos, e relacione-as ao que cada uma quer dizer. Gente, olha só, toda vez que um exercício pede para a gente caneta, vamos lá, azul. Olha só, toda vez que um exercício pede para a gente fazer uma relação, relacione-as. Ele está pedindo para a gente ligar uma coisa com outra. Então, olha só, aqui você tem A, aqui você tem B, e aqui você tem A, e aqui você tem B. Quando ele fala relacione-as, que ele quer que a gente faça, que você relacione, ó, você faça uma relação de uma coisa com a outra. Aqui no espaço, nós não vamos fazer ligar, nós vamos colocar A ou B aqui dentro dos parênteses. Eu vi gente em exercício que me enviaram fazendo cada coisa que eu não sei nem explicar. Escreveram coisas aqui dentro dos parênteses que não tinha nada a ver. Nós vamos ter que ver essas opções. Qual delas se relaciona com a frase A, no caso com a palavra traz aqui, e qual delas aqui embaixo se relaciona com esta palavra traz. Então vamos ver com muita atenção isto. Vamos lá na primeira opção que nós temos.
O dicionário apresenta respostas à curiosidade. E a segunda opção, você não vai poder esquecer o dicionário. Meu Deus, o que isso quer dizer? Vamos lá. Você não vai, vamos na frase A. Você não vai poder deixar o dicionário para trás. Será que isso quer dizer que o dicionário apresenta respostas à curiosidade? Não, não. Porque trás com T, R, A e acento agudo e S quer dizer que está atrás de mim, né? No meu caso aqui, as estantes com os livros estão atrás de mim. Então, não tem a ver com o dicionário apresenta respostas à curiosidade. Não dá para ser. Você não vai poder esquecer o dicionário. Quer dizer, não vai deixar o dicionário para trás. Não é? É uma forma de falar. Então, deixar o dicionário para trás tem a ver com não poder esquecer o dicionário em casa. Como que eu vou para a aula e vou deixar o dicionário em casa? Vou deixar o dicionário para trás. É isso que quer dizer, não é? Olha a segunda frase. O dicionário, além de desvendar significados das palavras, traz respostas à curiosidade. Olha a dica. Respostas à curiosidade aqui, respostas à curiosidade aqui. Olha, é só fazer associação, não é? O dicionário apresenta respostas à curiosidade. Além de desvendar significados das palavras, ele, o dicionário, traz respostas à curiosidade. Traz aqui na B é do verbo trazer, não é? A mamãe traz o aluno ou o filho para a escola todos os dias, por exemplo. Ok? Então, aqui a atividade é B. Aí fica certinho. O primeiro item é B, o segundo item é A. Você acertou? Você dá um tique de certo. Se você errou, você vai dar pausa no vídeo e vai corrigir. Entendeu a diferença das duas palavras, dos dois traz, ok? E percebeu como a gente vai usando as palavras que às vezes no som são iguais, mas os usos são diferentes, entendeu? Então está bom. Vamos adiante. Olha só, gente, nós vamos parar por aqui. Daqui a pouco nós vamos voltar num outro vídeo para nós darmos continuidade às nossas correções. Eu espero que tenha sido muito bom para vocês esta parte até aqui. Um abraço e até mais!